Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Cumprimento o povo de casa na santa paz do Senhor Jesus. Hoje vou estar falando da sétima igreja, né? Eu falei as outras igrejas, né? Hoje é a sétima, a última das igrejas. Para a honra e glória do Senhor. Hoje eu vou estar falando da igreja de Laodiceia. Glória a Deus. O Senhor essa noite, aleluia, Ele está contente, né? Com aqui a igreja aqui, eu juntamente com as crianças, adolescentes, e vou estar falando um pouco dessa igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz, amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é fria e nem quente. Quem dera foras fria ou quente. Então o Senhor, Ele mandou o anjo da igreja uma carta para Laodiceia, porque a igreja, ela não era fria, nem morna, nem quente. E o Senhor, e na carta da igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas dessas situações, mas Jesus ele condenou porque a igreja de Laodiceia é morna, não é fria e nem quente. E o Senhor Jesus, Ele não aceitou essa forma dessa igreja ser. Ele vomitou-te eis da minha boca. O Senhor Jesus, né, o próprio Deus, Ele vomitou aquela igreja. Muitas vezes tem igreja, né? Hoje a gente visita várias igrejas e o Senhor mostra ali, né? Como que está. É como se a gente fosse enviado ali como um anjo para ver como que está aquela igreja. E assim, naquela época, o Senhor Jesus mandou um anjo levar a carta àquela igreja. E levou, né, estava escrito aquela situação que aquela igreja estava vivendo. Não era uma igreja nem morna, nem fria, nem quente. Por quê? Muitas vezes a gente pode colocar uma situação assim. Quando a pessoa está um pé na igreja e um pé no mundo. Esse é verdadeiro e serve o diabo. Se torna uma igreja o quê? Nem fria, nem morna, nem quente. Não é nada. Porque o Senhor Jesus não aceita uma pessoa que serve a Ele e serve o diabo. Hoje não está sendo diferente, não. Hoje a situação é estar servindo o diabo mesmo dentro da igreja, né? Porque não estão obedecendo os mandamentos do Senhor, não tem referência com o pastor, com o dirigente da igreja, não tem referência com a palavra de Deus. A palavra de Deus está nessa igreja de Laodiceia dessa forma, e hoje também está dessa forma em várias igrejas. Continuando, a mensagem da igreja de Laodiceia, no 15, já li, 16, assim porque és morno e não és frio, e nem quente, vomitaste-ei da minha boca, que eu acabei de falar. O Senhor não aceita, essa igreja não aceitou naquela época, essa igreja dessa forma. Não és morno, não és frio e nem quente. Ele vomitou-te da minha boca. O Senhor vomitou aquela igreja. E hoje tem muitas igrejas sendo vomitadas, porque o Senhor não opera a igreja dessa forma. E olha que essa igreja de Laodiceia,
práticas, não tinha esses erros, né? Ela não foi condenada por esses erros, ela foi condenada porque não era morna, nem fria e nem quente. Ela não tinha o problema com a imoralidade, com esse tipo de pecado. Mas, porém, ela não era nem morna, nem fria e nem quente. Às vezes as pessoas pensam assim, às vezes eu penso que deve ser uma igreja avivada, uma igreja que pula, uma igreja. Não é essa forma que o Senhor está falando. O Senhor está falando da forma espiritual. Uma forma que está ali com sinceridade dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, obedecendo ali, né, os princípios. Uma igreja com compromisso com a palavra de Deus. Essa é a igreja que o Senhor está referindo, porque não era nem morna, nem fria e nem quente. Era a situação da igreja de Laodiceia. 17. E como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ó, que Deus mandou a carta falar para essa igreja. Sabe por que essa igreja ela era rica, a cidade também muito rica? E eles achavam que não precisava de Deus. E essa cidade, essa igreja, ela confiava na riqueza. Ela confiava no poder da riqueza. E Deus era esquecido por essa igreja. Por isso que ela era morna, fria. Ela não era morna, nem fria e nem quente. Porque eles não colocavam Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, aquela igreja era a riqueza. A palavra está falando aqui, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A carta foi dessa forma para essa igreja de Laodiceia. Eles confiavam só no poder da riqueza, do dinheiro. Nem lembrava que Deus existia ali. E hoje não é diferente, não. Tem igreja hoje, sim. E muitas vezes chega uma pessoa, às vezes não tem uma condições de ter uma roupa melhor, um calçado. Quando chega na igreja dessa, não é bem recebido. Olha de cima embaixo, de baixo em cima, para ver se a pessoa está no nível deles, dentro da igreja. E eu sei, eu já vi, tem pessoas que foi rejeitado porque não estava no nível daquela igreja. E hoje não é diferente, não. Hoje tem igreja aí que não é Deus que está trabalhando. O que trabalha ali, que tem primeiro lugar, é a vida financeira, é o dinheiro mesmo. Então essa era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que só visava a riqueza em primeiro lugar. Glória a Deus. 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Então, essa igreja de Laodiceia, ela era cega espiritual. Que o Senhor Jesus pediu que ela ungisse os olhos daquelas pessoas para que enxergasse um Deus verdadeiro, um Deus de libertação, de cura, um Deus de salvação. E essa igreja de Laodiceia nem lembrava que Deus existia.
Vou estar lendo agora o 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Se for zeloso e arrependa-te. O nosso Deus é tão misericordioso que Ele enviou a carta pelo anjo e ainda pediu a essa igreja, o povo dessa igreja, que se arrependesse pelo que ele estava fazendo. O Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão. Quando há arrependimento, quando há conserto, era isso que o Senhor queria, e hoje é da mesma forma. O Senhor quer conserto, o Senhor quer arrependimento para todas as igrejas desse mundo. Aonde há erro, que venha se consertar em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala o que é os 7 cartiçais. A obra descorre em Apocalipse os 7 cartiçais de ouro, que representa as igrejas de Cristo. Os 7 cartiçais de ouro representam as igrejas de Cristo. Glória a Deus. Representa os cartiçais em seus conjuntos, simboliza a igreja invisível e universal, mas se individualmente considerado, cada uma delas emblema uma igreja local com as suas virtudes e defeitos. Então nós sabemos que não tem as igrejas perfeitas do jeito que Deus agrada. Sempre igrejas vai ter os defeitos, não vai estar com a perfeição completa, mas tem igreja igual essa Laodiceia que o Senhor rejeitou, que o Senhor vomitou. Por quê? Não deixou Deus de lado e pôs a riqueza em primeiro lugar. Ela servia às riquezas. Então foi uma igreja que o Senhor vomitou. Nós sabemos que não tem. Hoje você vai na igreja, você vai ver erros. Mas tem igreja que você ainda suporta de estar ali naquela igreja. Ainda dá para você ficar. Mas já tem igreja que você não está dando erros, que você não suporta de ficar ali, de permanecer naquela igreja. Por quê? Defeitos que não agradam o Senhor. Aquela igreja que não está na comunhão com o Senhor, a maioria. Então, dessa forma, era a igreja de Laodiceia. Não foi aprovada pelo Senhor. Glória a Deus. O Senhor, nessa noite, está dando essa oportunidade, nós estamos falando sobre as igrejas. Estou terminando já a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Estou falando dessas igrejas porque foi na permissão do Senhor. Laodiceia, João, ele levou, escreveu aquela carta, levou a igreja, levou naquela comunidade, para que as pessoas ouvissem e arrependessem dos erros que estavam cometendo. Só que muitas vezes a gente prega, a gente fala da palavra de Deus que está aqui, que é verdade,
materialista. Só pensava nas riquezas. Essa era a igreja de Laodiceia. Conhece as suas obras. Jesus conhece quem somos de fato. Nada fica encoberto de Jesus. Jesus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Ele conhece nós de fato. A verdade é que não temos que fugir de Deus. Não temos como esconder de Deus. Tudo que nós estamos fazendo, Ele está vendo. O Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe de tudo, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos rins. Ele me conhece por dentro e por fora. E assim também Ele conhecia aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas daquela igreja de Laodiceia. Você é quente, frio ou morno? O Senhor manda perguntar essa noite. Você que está no templo de Deus, nas igrejas, nesse mundo todo, você é quente, frio ou morno? O Senhor essa noite, Ele faz essa pergunta para mim e para você. Jesus disse: não tenho agradado. O Senhor disse: não tenho prazer nas obras de vocês. Laodiceia era muito rica. Eles achavam que não precisava nada, de mais nada. Eles dispensavam o próprio Deus por causa da riqueza. Essa era a igreja de Laodiceia. E o Senhor fala, 19, vou repetir: eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Se por zeloso, arrependente. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que se arrependem de coração, para que venha fazer a obra com sinceridade, para que venha reconhecer que Deus é Deus, acima de tudo e de todos. O Senhor Jesus nessa noite, glória a Deus, apesar das riquezas, eles eram pobres. As verdadeiras riquezas estão em Jesus. Eles eram pobres de espírito, porque as verdadeiras riquezas estão em Jesus. Apenas o sangue de Cristo possa fazer rico, cumprir a palavra de Deus. Eles precisavam de abrir a visão. Aqueles colírios que eles vendiam, poderiam colocar na visão dele um ungido, para que eles se abrissem pelas visões deles, enxergar. E Jesus disse: arrependa-te. Jesus, Ele repreendendo. Jesus, Ele queria que eles se arrependessem, que ali fosse uma igreja que tivesse disciplina, porque Jesus é amor. Jesus não quer perder ninguém. Jesus quer salvar todos. Jesus não tem prazer no ímpio, no pecador, ir para o inferno. Por isso que Jesus mandou aquela carta para alertar a igreja de Laodiceia. Jesus é amor. E quando a vida, a esperança de arrependimento, a esperança de conhecer o Deus vivo, de ter um encontro com Ele, a esperança de salvação. Jesus, aqui o termo de falar sobre as 7 igrejas de
Apocalipse. A igreja, vou começar a falar da que eu falei primeiro, de Efésios, né? Ela era uma igreja mentirosa. Essa igreja não agradou o Senhor. A igreja de Esmina, ela foi aprovada por Deus. Sofrida, pobre, mas fiel. Olha, essas foram as igrejas que eu falei anterior. A igreja de Efésio era mentirosa, não agradou o Senhor. A igreja de Esmina foi aprovada por Deus, foi fiel. A igreja de Pérgamo servia Satanás, não agradou o Senhor. A igreja de Tiatira, ela perdeu a aliança com Deus por causa das perseguições. Ela fez aliança com o paganismo, não foi aprovada por Deus. A igreja de Sardes era uma igreja morta espiritual. A igreja de Filadélfia, ela foi aprovada por Deus, guardava a palavra de Deus e praticava a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia, essa que eu estou falando, foi a igreja orgulhosa e materialista. Então, somente 7 igrejas, somente 2 igrejas foram aprovadas por Deus. A igreja de Esmina, que foi fiel, e a igreja de Filadélfia. Somente 2 igrejas, gente. Em 7 igrejas, só 2 foi fiel a Deus. Então hoje, quantas igrejas tem nesse mundo todo? Quantas igrejas, né? Ó? E quais as que estão sendo fiéis a Deus? Eu te pergunto. Então fala, vigiai e orai, para que não venha ser enganado nessa terra, para que venha servir um Deus verdadeiro, para que venha ser fiel ao Senhor, para que venha receber a coroa da vida, que é a salvação. Amém. Receba o último éder dessas 7 igrejas que eu estou falando, a última igreja. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém?